Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente passando por aqui hoje para gravar mais alguns vídeos para vocês. São vídeos motivacionais que vêm fazendo a diferença na vida de algumas pessoas. Espero que dessa vez seja você, assim como fez toda a diferença na minha vida. Esses vídeos motivacionais eu assistindo de outras pessoas, de outras pessoas, de outros coaches, de outros palestrantes, de outros psicólogos, de, por exemplo, os livros da inteligência emocional, enfim, muito conhecimento que eu venho adquirindo ao longo da vida e hoje eu estou tendo esse privilégio de estar passando esses conhecimentos para outras pessoas. Na época de redes sociais, tecnologias avançadas, a gente tem esse privilégio de transmitir os nossos conhecimentos de aprendizado ao longo da vida para mais pessoas. Tem algumas pessoas que não vai fazer sentido nenhum, porque eles ainda estão naquela zona neutra, ou seja, ainda não saíram daquele quadrado, estão ali acomodados achando que a vida é fantasia e está tudo certo. Então hoje eu quero passar para vocês sobre um assunto interessante, sobre hoje como você está cuidando de si, porque outras pessoas não vão cuidar de você. Quais são a pessoa mais importante do universo? É você mesmo. É você que é o responsável por tudo que acontece na sua vida. Seja você uma pessoa religiosa, seja você uma pessoa que faça tem um pouco de distanciamento de religião, enfim, aqui é um assunto espesso que vai abranger diversos segmentos, mais longe de entrar no âmbito da política, da religião, de futebol. Cada um aqui vai interpretar a sua realidade como acha que deve, que nem queira. Porque cada um de nós temos a nossa mentalidade, cada um de nós acreditamos em algo que isso pode fazer a diferença, ou seja, você desenvolver as suas habilidades nos seus pontos positivos, ou seja, nos seus pontos fortes. Hoje, muitas pessoas querem desenvolver ou são treinadas para desenvolver os pontos negativos, mas os pontos negativos vai trazer alguma série de dificuldade para você. Então é preferível a gente investir nos nossos pontos positivos, ou seja, os nossos pontos fortes, aquilo que nós temos mais habilidade, se identificamos, o que para muita gente chama de dom. E está tudo certo, você utiliza a sua nomenclatura da forma na qual você acha e você deve. Certa vez, uns alunos perguntou para mim qual era o melhor professor e eu falei, o melhor professor é aquele que passa algum conteúdo e você consegue, de uma certa forma, assimilar sem tanta dificuldade. Porque tem algumas pessoas que têm um monte de conhecimento, mas ele não tem uma certa habilidade em transmitir esses conhecimentos com tanta clareza. O que nós temos que entender quais são os nossos ouvintes, qual a pessoa que estamos passando os conhecimentos. Às vezes eu estou passando algum conhecimento para alguém que não tem conhecimento de nada ainda sobre aquele determinado assunto. Então essa pessoa vai ter dificuldade. Para outras que já têm uma familiaridade, já conhecem um pouco do assunto, isso é mais fácil, é mais tranquilo essa pessoa assimilar. Porque nós aprendemos, segundo a ciência, por repetição. É um dos méritos, não é o único. Um dos méritos mais aceitável hoje é que nós aprendemos por repetição. E tanto é verdade que nós aprendemos nos treinamentos, vamos treinando hoje, amanhã e depois, e nós iremos conseguir alcançar algo extraordinário. Tem pessoas que querem aprender de uma única vez e nosso cérebro também não tem essa capacidade e também essa motivação para ir lá e fazer isso de uma vez.
Então é preferível que a gente faça pequenas tarefas diariamente, ou seja, todo dia, mesmo que seja 5 ou 10 minutos, mas que seja um processo contínuo, que é muito mais vantajoso do que você querer fazer 2 horas ou 3 horas em um único dia. Se você faz 2 horas ou 3 horas de exercício físico e passa 15 dias sem fazer, o seu organismo já está fora de forma novamente, vai ser novo transtorno. E se você faz 10 minutos todos os dias, lá no final dessa mesma quantidade de tempo, o seu organismo já está praticamente adaptado. Então vamos fazer da seguinte forma: fazer pequenas tarefas diariamente, vamos treinar nossa mente para isso. Mas tem pessoas que falar só 5 minutos não vale a pena. Vale muito a pena. É melhor você usar esses 5 minutos para o seu aprendizado do que você ficar passando o dedo na tela do celular sem qualquer nível de conhecimento. Não estou dizendo aqui que o celular não é importante, ele é importantíssimo. É uma ferramenta que, se você utilizar ele para o aprendizado, ele vai te levar para nível extraordinário. Mas eu estou falando das pessoas que são consumidores, assim como as pessoas que são viciadas, seja dentro do nível de algumas substâncias ilícitas. Espero que vocês estejam entendendo. E se não tiver, então pesquise sobre o assunto que vocês vão começar a entender. Porque esse assunto aqui é um assunto que eu estou passando da maior simplicidade para que todas as pessoas, ou praticamente todas, entendam essa linha de raciocínio e esse objetivo. Porque lá no passado eu também tinha muita dificuldade. Para se ter ideia, eu só fui ser alfabetizado aos 20 anos. Quando eu me desloquei da Bahia para São Paulo, eu andei 2.000 quilômetros para fazer isso. Lá no passado, quem já tem uma idade aí, ou seja, na casa dos 50, que é o meu caso, ontem, graças a Deus, eu completei 53 anos de idade, então tenho uma série de conhecimento e já passei, já trafeguei nessa estrada da vida e já andei por vários lugares, tanto em busca de trabalho quanto de busca de conhecimento. E eu, aos 20 anos, ainda morando ali na roça, trabalhando na agricultura e na pecuária junto com meus pais, eu era analfabeto, ou seja, um analfabeto funcional. Até sabia ler alguma coisa, porque tinha sido alfabetizado ali na roça mesmo por uma prima professora, mas só ali até praticamente a quarta série, que na época chamava do colegial, né, era a nomenclatura. Mudou hoje com a nossa Constituição e com a LDB, mudou essas nomenclaturas porque sempre vem mudando e está tudo certo. Mas afinal eu tinha ali a quarta série do ensino fundamental, mas uma quarta série precária, sem qualquer nível assim, de conhecimento, de assimilação. E ao chegar em São Paulo, me matriculei no supletivo lá na quinta série, na década de 90, e fui galgando os meus conhecimentos. E lá no ano 2000 eu entrei para cursar Ciências Biológicas na Universidade de Guarulhos. Depois fiz o curso de Logística, enfim, outros cursos, duas pós-graduação na modalidade EAD, e venho até hoje buscando os conhecimentos, principalmente nos dias atuais, aonde nós temos uma plataforma, ou seja, diversas plataformas, e agora com o desenvolvimento da inteligência emocional, ou desculpa, da inteligência artificial, nós vemos aí, entendeu? Uma avalanche, ou seja, um tsunami de conhecimento na qual nós precisamos desenvolver as habilidades, isto é, se a gente quer alcançar algo extraordinário. E eu faço isso justamente para passar esse tipo de conhecimento para outras pessoas e principalmente o meu filho. Hoje eu tenho um filho de 8 anos e eu cuido dele no processo educacional, levando, ou seja, treinando, fazendo treinamentos específicos para as adversidades. Muitos pais hoje, da atualidade, estão criando os filhos achando que eles são príncipes, filho de príncipe. E nada contra, cada um tem a sua visão, cada um
entende como queira, mas nós temos que preparar os nossos filhos para as adversidades, digamos assim. Nós precisamos deixar dois tipos de herança para os nossos filhos. São as raízes, que são estruturas, e são asas para ele ter essa liberdade de voar, ou seja, ele ter essa liberdade mental, não ser uma pessoa alienada. Hoje nós estamos com uma população se fazendo que está tudo certo e o sistema governamental está alienando esse povo, ou seja, esse povo estão praticamente na mão dessas pessoas mal intencionadas. E nada contra governante, mas isso é minha opinião, é meu ponto de vista, onde eles fazem um planejamento para alienar essa população e essa população fica presa. Por quê? Ele sabe disso, ele estuda todos esses comportamentos e descobriram que o cérebro humano gosta da zona de conforto. Eles ficam ali esperando conforto. Se tá bom para aquele momento, tá prazeroso, tá feliz da vida, e com o tempo ele vai alimentando isso com doses de dopamina, e essas pessoas, de uma certa forma, aos poucos, são alienadas a esse sistema e entram no ciclo da corrida de rato e não conseguem mais sair. Mas aqui é longe de eu entrar nesse assunto, que é um assunto muito polêmico, onde tem pessoas a favor e tem contra, porque falo, estou sendo ajudado. Maravilha, mas lá na frente a conta vai chegar. Provavelmente para os nossos netos, para os nossos filhos, se ainda for muito jovem, muitas crianças ainda, provavelmente eles devam passar por alguns transtornos, algumas dificuldades, na qual esse sistema hoje vai trazer lá para o futuro. Já vemos algumas cenas, algumas coisas aí ao longo da história, mas a tendência é isso. E não estou falando só simplesmente aqui do Brasil, isso é mundial. É uma realidade onde as pessoas tentam alienar, deixar as pessoas presas dentro do sistema para que essas pessoas fiquem dentro dessa realidade. Então, eu hoje, dentro desse vídeo, passando uma série de conhecimento, alguns esclarecimentos para que nós, aos poucos, iremos abrindo a nossa mente. Eu sei que não é de uma vez, mas é hoje, amanhã e depois. São tarefas pequenas, são realidade que a gente precisa, aos poucos, ir observando. Como se lá atrás eu era travado, não achava que esses pequenos detalhes faziam a diferença, mas quando eu comecei a fazer isso, eu fui libertando a minha mente, ser o dono de mim, eu vi que isso faz toda a diferença, porque quando nós somos alienados a outras pessoas, aquelas outras pessoas praticamente controlar a nossa realidade, determinar o que nós vamos fazer, a gente fica preso dentro de uma realidade que na qual nós não estamos vivendo para outras pessoas e estamos deixando de viver essa realidade. Só pelo que o contrário vai trazer diversos transtornos, porque a partir do momento que você resolve mudar a sua estratégia e você enxergar diferente, as pessoas vão te estranhar. Por quê? Porque elas não querem que você dê um passo adiante, que fique tudo dentro do mesmo círculo, dentro do mesmo quadrado, ou seja, naquelas reuniões de famílias, naquelas reuniões de bares, naquelas regiões, naquelas organização, naquelas calçadas, conversando e fofocando. São isso que as pessoas se sentem bem, porque ali são doses de dopaminas naqueles momentos, mas isso vai continuando, criando um vazio dentro das próprias pessoas, que lá na frente essas pessoas estão totalmente vazias. É o motivo pelo qual o nível de aumento das depressões, pessoas tirando a própria vida, porque realmente não se aceita, porque ela fica observando todo o comportamento das outras pessoas, principalmente em época de sistema digital, que a partir do momento que as pessoas estão em algum lugar, ele tira lá, por exemplo, um print, ou seja, tira um recorte da própria vida ali de alguns segundos e posta. E as pessoas acham, e tem na imaginação dela,
que aquelas pessoas vivem aquela felicidade o tempo inteiro. E aquela felicidade está simplesmente num clique, está simplesmente não tirar de foto ou simplesmente não gravar de um vídeo, e não de um vídeo longo. Hoje as pessoas não têm paciência para assistir um vídeo acima de 15 segundos. Conteúdo que nem esse, um conteúdo de qualidade que eu gravo, dificilmente as pessoas vão até o fim, só justamente as pessoas que estão interessadas em conhecimento. A maior parte já desistiram depois dos 10 segundos. Um vídeo de 15 segundos as pessoas não conseguem assistir. Não tem mais paciência porque é só rola na tela. Então isso vem trazendo uma série de transtornos, porque você fica sempre querendo uma dose a mais dessa dopamina. E aí nós ficamos se espelhando nessas cortes, nessa realidade de outras pessoas. Ah, fulano está feliz, ciclano está feliz. Eu passo e olho essa realidade. Eu entendo essas fotos no dia da semana. Eu passo em frente aos estabelecimentos na quais essas pessoas trabalham. Estão lá das 7 da manhã às 9 da noite trabalhando. Os filhos dessas pessoas jogados na creche, na escola, colocado na mão de qualquer pessoa, crescendo sem qualquer nível de educação, filhos rebeldes, e as pessoas lá, em alguns momentos da vida, tiram umas fotos nas festas, se achando que está realmente feliz. Naquele momento, naquela situação, está, mas depois disso é só realidade, é só consequência. Eu já passei por isso, eu já andei em todas as estradas da vida praticamente. Eu sei das consequências. Se eu já passei por uma situação dessa, para lá eu não quero voltar. Se você tiver o privilégio, ou teve o privilégio de andar por umas estradas de espinho, e você depois andar em estrada realmente que já está ali pavimentada, você vai ver a diferença na qual você andou pela estrada cascalhada, hoje ela está ali pavimentada, é totalmente diferente. Então, por que não tem motivo algum de que você voltar, mas as pessoas querem que você volte para lá. E se você não ser dono da sua própria mente, não ser o autocontrolador de você, você vai voltar, porque são pessoas muito próximas, são famílias, são filhos, são parentes, que estão ao tempo todo te convidando para que você possa estar ali, mas você tem algo extraordinário dentro de você que você precisa realizar. Então, planeje em silêncio, continue plantando a sua semente. Só você sabe o que está passando. Se você pegar uma semente e colocar lá no solo, nas condições que ela possa germinar, no momento que você coloca ali, ela já entra no processo, ou seja, com todas as reações bioquímicas, para que ela possa começar o processo da germinação. Logicamente que cada uma semente tem o seu tempo para poder começar a brotar, ou seja, sair aquelas primeiras folhinhas, mas ao longo da vida ela vai crescendo, assim somos nós. Nós precisamos passar por todos esse rompimento, por todas essas adversidades, mas na grande maioria acha que aqui é paraíso e aqui nós estamos dentro do planeta Terra. Ou seja, vai ter momentos bons e momentos não bons assim. Então, precisamos hoje entender esse contexto, essa realidade. Eu sei que para algumas pessoas que eles querem que você esteja junto delas, mas você não quer estar mais, mas você liberte, perdoa essas pessoas, entrega a Deus e continue fazendo do seu jeito. Porque se você se amolecer, se você voltar a fazer o que elas querem, o que você fazia, você não vai crescer na vida, não, nem por uma questão de sorte, porque muitas pessoas têm até, digamos assim, alguma sorte de ganhar alguma coisa, mas como ela está alienada a esse sistema, logo elas voltam para o mesmo nível. Então você tem que ter uma mentalidade
diferenciado é você ser melhor do que os outros. Não, isso é o princípio da sabedoria, é o princípio, não é de egoísmo, é que você precisa alcançar algo novo na sua vida, você precisa conhecer outras realidades. Não sei se você já teve o privilégio, digamos assim, de estar do lado de pessoas de pensamentos negativos, ou seja, aquelas pessoas que só levam o tempo a reclamar, reclama de tudo, tudo que ela vai fazer não tá bom, reclama, se estressa com tudo. E se você estiver ao lado dessas pessoas, aos poucos, esse mal, ou seja, esse transtorno, esse processo da reclamação também vai te contaminar. Então, o ambiente na qual nós vivemos vai contar muito com suas realizações, o ambiente escolar, o ambiente social, o ambiente de trabalho, as pessoas que convivem. Segundo os estudos, nós somos a média das 5 pessoas nas quais nós convivemos. Você está do lado de 5 pessoas que têm um mais de 7 de crescimento, ou você está do lado de pessoas que têm um mais de 7 negativo, daquelas pessoas que só sabem reclamar. Tudo que você fala não dá certo, não dá progresso, mas se a pessoa não faz nada, como é que vai dar certo? A pessoa não tenta, não faz diferente para acontecer, começa a reclamar, tudo não dá certo e estresse. Procura uma forma que você vai conseguir. Se alguém conseguir ou alguém já passou por isso, se você treinar, você vai conseguir. Então, lá no passado, ninguém nunca tinha corrido, por exemplo, algum determinado tempo em alguma determinada velocidade. E aí, depois que alguém bateu esse recorde, logo em seguida outras pessoas conseguiram, porque a nossa mente precisa ser treinada. Nós temos que treinar hoje, amanhã e depois. A partir do momento que nós treinamos a nossa mente, treinamos a nossa realidade, a gente consegue algo extraordinário. Mas a partir do momento que você fica na zona de conforto, sentado no sofá e não levanta para fazer uma caminhada, a sua tendência de ficar obeso é muito grande, a não ser que você não tenha desenvolvimento para tal. Mas se você tem um desenvolvimento, seu metabolismo precisa de movimentação todos os dias, você precisa fazer. E a partir do momento que nós mudamos os nossos hábitos, nós conseguimos alcançar tudo aquilo que nós almejamos. Mas também, se você preferir ficar ali na zona de conforto, nada vai acontecer. Então, você tem que cuidar. Quem é a pessoa mais importante? É você mesmo. Não espere essa mudança vir de outras pessoas. É uma infantilidade nossa, por falta de conhecimento, por ainda acreditar que outras pessoas não vai fazer a gente feliz. Ninguém vai conseguir fazer feliz a não ser que você esteja feliz. Se você partir de você essa mudança, isso você vai ter prosperidade. Mas a maioria das pessoas começa, se você for falar isso, elas desacreditam. Então, se fazer sentido para você, tá tudo bem. Se não fizer, continue a sua caminhada do jeito que você acha que deve. Eu estou passando os conhecimentos na qual eu aprendi. Se faz sentido, tá tudo bem. Eu sei que tem reclamações, eu sei que tem pessoas que vai dizer que isso não faz sentido. Se não faz ainda, continue. Talvez, se você desenvolver os seus conhecimentos, começar a estudar, sair daquela zona de conforto, sair daquela meio daquelas pessoas que só sabem reclamar, a sua chave vai virar. Uma porta não vai abrir se você não virar a maçaneta. Ela está lá parada, ela está ali no local. Às vezes só precisa você girar a maçaneta. Se você não girar a maçaneta, ela vai ficar parada ali, né? Ela vai ficar fechada. E as oportunidades, existem as oportunidades para todos nós. Se você fala que não tem oportunidade, é porque você não está em busca das oportunidades. Certa vez entrou dentro de uma empresa dois funcionários, dois irmãos. E aí eles não tinham profissão, eles ali não tinham estudo, estavam começando a vida, entraram de faxineiro nessa empresa. Começaram a trabalhar, um desses irmãos começou a estudar,
buscar conhecimento, e aquele outro irmão que não ia em busca de conhecimento zombava dele. Você tá maluco que ficar até mais tarde na empresa? Eu vou sair, eu vou tomar minha cerveja, eu tenho meus amigos. E ele ia curtir a vida dele de uma boa. Certo momento, esse irmão que ficou ali trabalhando, estudando, foi ser gerente da empresa. E aí, na festa de confraternização, ele estava lá discursando, falando, né, para o público das conquistas, do que ele tinha conquistado, das conquistas da empresa, e o que era o foco, o objetivo para os próximos anos. E aí aquele irmão lá do canto, só olhando, um outro funcionário do lado falou, né, esse gerente é muito competente, ele é dedicado. Ele falou, ele é meu irmão, e você? Eu sou faxineiro. Mas esse irmão meu teve muita sorte. Se não tivesse sorte, se eu tivesse a sorte dele também, eu era gerente. Digamos assim, qual sorte você vai ter se você não se prepara? A sorte é o encontro da preparação bem feita com a vontade de vencer. Se você não conseguir fazer isso, você não vai ter sorte. Entendeu? Se eu lá no passado fosse para São Paulo e não tivesse estudado, eu era faxineiro, eu era lavador de rua, assim como foi o meu primeiro emprego em São Paulo. Chegar em São Paulo, eu sem estudo, com a quarta série, consegui depois de 4 meses, com muita dedicação e ainda dependendo dos outros, morando de favor, eu consegui, ou seja, um tio meu conseguiu arrumar para mim de lavador de rua. Aí fiquei ali lavando rua ali por um tempo e estudando e logo fui para outras empresas e fui ganhando aí, passando por várias empresas e várias funções que na qual eu exerci na minha vida, até depois eu voltar a buscar conhecimento e ficar hoje passando esses conhecimentos. Já me transformei e quero transformar outras pessoas, desde que essas pessoas também estejam querendo se transformar, porque a transformação não vem de fora, vem de dentro. Se você não quiser se transformar, eu posso chegar com um nível de conhecimento, eu posso preparar o banquete mais saboroso do mundo, mas se você não tiver apetite, é assim que as coisas acontecem. Eu preparo um banquete específico, especial, para uma plateia sem apetite. É assim que está os nossos professores hoje da atualidade estão preparando um banquete para os alunos que esses no qual estão sem apetite nenhum, ou seja, sem com qualquer nível de conhecimento. Assim são muitas pessoas. Eu busquei todos esses conhecimentos, entreguei a receita pronta, dei tudo aqui passo a passo, mas às vezes a gente fica decepcionado com algumas pessoas. Quando eu descobri que as pessoas só querem mudar no dia que elas quiserem, quando elas quiserem, eu também me afastei, porque eu trouxe a receita pronta, eu trouxe o cardápio e está aqui o conhecimento. É só praticar e está tudo certo. Mas tenho dificuldade, então cada uma das pessoas que queira o conhecimento está pronto, é só a pessoa desenvolver essas habilidades. Porque se a pessoa não conseguir colocar a mão na massa, jamais ela vai conseguir preparar aquele bolo delicioso. Ela pode até ter a receita na mão, mas se ela não ir lá fazer, não vai conseguir, porque a receita é passo a passo para que você possa executar. Mas primeiro precisa também essa mudança vir de dentro e a própria pessoa fazer. Mas, infelizmente, muitas pessoas acham que o conhecimento vai cair do céu na hora que ela quiser, igual as oportunidades. As oportunidades vão vir disfarçadas de problemas. Elas não vão vir assim claramente para você achar que aquilo ali chegou e falou, não, essa aqui é a oportunidade. Se fosse assim, todos pegavam. Se fosse assim, todos nós teríamos sucesso, mas o sucesso vem disfarçado de problemas. Certa vez eu, lá no ano 2002, eu recebi uma proposta dentro de uma empresa para ser um líder de uma expedição e eu achei, visualizei uma grande oportunidade, mesmo por uma empresa terceirizada.
Lá já tinha passado 8 ou 10, se eu não salvo enganos, pessoas que eram contratadas para essa função e logo não vingavam. Ou seja, as pessoas mandavam embora porque as pessoas não se adaptavam àquela realidade. Ou seja, aqueles próprios funcionários que tinha lá queimavam. Igualmente um técnico de futebol. Entra um, sai outro e fica aquela confusão. Eu entrei nessa empresa terceirizada que era dentro de uma multinacional. E eu observei que eu ia entrar dentro da multinacional. E com 6 meses eu estava lá. Porque eu mentalizei, eu fiz por onde? Quando as pessoas procuraram, ou seja, os cursos na qual precisavam para entrar na empresa, eu já tinha feito. As outras pessoas entrarem da empresa, ficava lá, sentado esperando a oportunidade, ou seja, esperando que alguém fosse lá e convidasse para fazer um curso. Poderia alguém fazer isso? Até poderia, mas a pessoa nem procurava isso, não fazia nem a lição de casa, ou seja, nem o feijão com arroz essas pessoas faziam. Eu comecei a fazer, fiz todo o processo que precisava ser feito. Com 6 meses eu estava dentro da empresa, porque eu vi uma oportunidade. Assim como em outras, aconteceu a mesma coisa, porque quando eu vi uma oportunidade, eu investia tempo e dinheiro se fosse necessário, porque eu precisava daquelas oportunidades. Assim como eu vi a oportunidade em estudar, sair daquele serviço, fui para outros e buscando os meus conhecimentos. Hoje sou muito ignorado, muitas pessoas, porque querem que eu continue fazendo, querem que eu seja alienado, querem que as pessoas me controlem. E ninguém vai me controlar, só Deus que vai me controlar e eu mesmo, porque eu tenho um conhecimento e sabedoria dado por Ele. Então, não é por arrogância, mas é pelo princípio da sabedoria, pelo princípio do conhecimento. Para muitas pessoas, acha que isso é egoísmo. E na verdade não é, porque Deus deu a nossa vida para cada um cuidar da nossa vida e nós ajudar o próximo. Isso que eu estou passando, eu estou ajudando as pessoas que queiram conhecimento. É transformador para aquelas pessoas que se transformam. Hoje eu tenho pessoas que falam, olha, eu consegui fazer uma faculdade porque eu espelhei em você. Eu consegui uma função porque eu olhava o que você fazia e eu conseguia o processo da liderança. Ou seja, hoje eu estou afastado do mercado de trabalho por opção própria, para cuidar do meu filho, para educar nesse processo e ver um passo a passo fazendo isso há 8 anos. Mas é um outro trabalho que eu venho fazendo em silêncio. Ninguém sabe quais são meus planejamentos, porque você precisa fazer em silêncio. Jamais você pode falar para as pessoas quais são os seus futuros, os seus planejamentos. Por quê? Porque se não der certo, ninguém sabe. Se deu errado, ninguém sabe. Se deu certo, maravilha. Aí as pessoas, quando dá certo, vai dizer que você teve sorte. Você plantou a sua semente, você cuidou da sua semente, você regou quando precisava, mas você ainda não plantou. E quando os outros plantam, você come. O nosso sistema de governo não ajuda em nada. O nosso sistema de governo faz assim: Deus deu o pão e a semente. O pão a gente come e a semente a gente planta. O governo, o sistema do governo faz o contrário, para alienar vocês e vocês não entendem. Ele dá o pão e a semente, mas fala, você coma a semente e planta o pão. O pão não vai nascer. Por quê? Porque todo mês ele vai dar a semente para você comer. Dá semente você come. Dá semente você come. E o pão está lá, apodrecendo. E aí o que, que acontece? Todo mês você fica alienado. Se alguém passa na sua frente da sua casa e te pede uma porção de semente, nós vamos dar semente, porque nós somos pessoas solitárias. Nós vamos dar essa aí, porque nós temos solidariedade, nós temos que ajudar o próximo. Não estou dizendo aqui o contrário, mas o certo, o que deveria a gente fazer era ensinar ela a cultivar. Porque a partir do momento que nós ensinamos essas pessoas a cultivar, elas vão ter o alimento para sempre. Mas o nosso sistema ensina justamente o contrário.
como a semente. No outro dia eu estou aqui para te dar de novo. Então, desse jeito que se mantém no poder. E aí as pessoas batem palma, por quê? Porque estão alimentadas. Então, todo esse processo de realidade acontece desse jeito na nossa atualidade. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde física e mental. A nossa mente irá nos controlar. É nós que temos que cuidar. Mas muitas pessoas ficam procurando cuidar das outras pessoas e esquece dela. Eu conheço pessoas que só sabem fazer coisa para o outro. Para ela não sabe fazer nada. E no dia que ela precisar, ninguém vai fazer por ela. É simples assim. Porque a mudança tem que começar de dentro para fora. É você que tem que auto fazer essa dominação. Tem que se conhecer, se autoconhecer e se transformar. A partir do momento que você se transforma, você pode levar isso para outras pessoas. Mas nós queremos mudar o que está à nossa volta. Eu já fiz muito isso. Foi tempo perdido, foi gasto de energia desnecessária enquanto eu não descobri, mas levei muitos anos para isso. Lá atrás, se eu tivesse um mentor, tivesse alguém que tivesse falado isso para mim e eu tivesse acreditado, porque muitas vezes eu não ia acreditar. Teve um colega meu lá de faculdade, falou isso e eu não acreditei, fiquei anos e anos martelando, porque ele falou da seguinte forma: você nunca busque felicidade em outra pessoa. Ele estava conversando ali sobre relacionamento, porque a gente é muito jovem, ainda 20 e poucos anos, e aí os jovens, adolescentes, gosta de, acha que vai buscar felicidade em outra pessoa, que casou vai ser feliz a vida inteira, que tendo filho vai ser feliz. Cada um que vai vir é um problema a mais que você vai ter. Estou dizendo que é ruim, né? Eu estou dizendo que é problema a mais que você tem que começar a dominar essa realidade. Aí eu entrando isso, fui analisando. Não acreditei. Com o tempo, com de tantas outras passagens da vida, eu fui e realmente acreditei. Talvez se eu tivesse acreditado lá, teria mudado muitas coisas nessa trajetória, mas a gente é que nem fala o ditado, a gente só aprende quando apanha. Então a gente precisa passar por essas lições da vida para saber as consequências. Isso que eu estou falando, para umas pessoas faz sentido, para outras não, e está tudo bem. Não estou aqui dizendo que você tem que seguir. Agora, se quiser transformar, tem que mudar. Porque se você continuar fazendo o que está fazendo, qual a chance de você alcançar algo diferente? Nenhuma, porque os resultados são os mesmos. Se você está ali a vida inteira, aí você fala, eu estou 20 anos dentro de uma empresa. Será que você está 20 anos ou você tem 25, todo ano se repetindo a mesma coisa? Porque se você tivesse, você estava ganhando experiência, todo ano você estava ganhando habilidade, já estaria em outros níveis se você tivesse mudando de conhecimento, mas está lá parado fazendo só o beabá, fazendo só aquela lição de casa, o feijão com arroz, não vai conseguir prosperar. Certa vez tinha um funcionário que tinha 30 anos de empresa. Já estava velhinho lá, próximo de se aposentar. Entrou um funcionário na empresa, com 3 meses foi promovido. Ele foi tomar satisfação com o dono da empresa. Óbvio que ele era muito antigo na empresa, tinha fundado a empresa praticamente junto, era muito amigo da empresa. Ele falou, não entendi, eu estou aqui 30 anos de empresa e o senhor foi dar promoção para uma pessoa que chegou a 90 dias, que o senhor nem conhece. Ele foi, pediu para ele lá na quitanda pegar umas laranjas. E ele chegou e falou, olha, não tem laranja lá não. Bem seco. A resposta que teve foi essa. Chamou aquele funcionário que foi promovido, pediu, falou para ele, vai lá na quitanda e pega umas laranjas. Ele foi lá, chegou lá, não tinha laranja. Mas ele trouxe a solução. Diz que lá tinha melancia, tinha manga, tinha maracujá, tinha todas as frutas da qual ele trouxe os valores, as quantidades. Aí ele chamou o outro funcionário e falou, tá vendo aí porque fulano está sendo promovido? Justamente pelas atitudes. Se você não tem atitude, você é uma pessoa que está ali parado, você praticamente não vai prosperar. Então, na verdade, é isso, entendeu? Se você não fizer as coisas,
Aí essa pessoa que ficou lá 30 anos, ele não teve oportunidade? Teve, mas ele se preparou? Não. Então como é que ele vai conseguir alcançar algo extraordinário na vida? Possivelmente não vai conseguir. Certa vez tinha um fazendeiro e aí ele tinha muita demanda na fazenda, muitos funcionários. Os funcionários era aquela reclamação e reclamava de tudo, tudo estava ruim, de salário, tudo, né? Aquelas pessoas que só sabiam reclamar. Quando foi um certo dia, chegou um funcionário lá, um tal de Mané. Chegou esse Mané para trabalhar. Esse Mané era uma pessoa descontraída, brincava, cantava, se divertia, cantava piada, alegrava todo aquele povo, mesmo aquele povo triste ali, era alegrado pelo aquele Mané. E o Mané chegou, o dono da empresa entregou um barraquinho para ele, foi lá, começou, mas não, nos momentos de folga, o Mané ia lá, pintava o barraquinho, trocava ali as vitrines, ou seja, deixou aquele barraquinho lá, lindo e maravilhoso. E aí todos os funcionários lá, os demais, os reclamão, falavam assim, como é que você tem esse pique todo? Como é que você trabalha contente num emprego desse? Não tem mordomia, não tem direito a nada, e você feliz? Ele falou, o que tem para hoje? O que tem para hoje é isso. Não pode reclamar de quê? Estou bem. Quando eu vim para cá, eu sabia quanto eu ia ganhar, aonde eu ia morar, aonde que meus filhos iam estudar. Então, é o que tem para hoje. E ficou. Certo dia, o seu Luiz, que era o dono da fazenda, já estava de idade, um velhinho, não tinha herdeiro. Aí observou, passou em frente àquela casinha lá do Mané, falou assim, é um funcionário desse, jovem, com essa energia toda, ele cuida bem tanto assim das coisas dos outros, ele também podia cuidar da minha fazenda. Aí ficou, né, foi para casa, ficou pensando. No dia seguinte voltou lá, tomou um café com o Mané e convidou ele para ele ser o novo administrador da fazenda. Manuel ficou feliz da vida ali, todo contente, né? E a notícia se espalhou aí rapidamente, igual vento assim, do nada, todos os locais da fazenda, todo mundo já sabia, e aí começou aquelas pessoas, né? Aqueles funcionários, principalmente os mais antigos, né? E começa disso aí, né? Falando, por que o Mané conseguiu ser o novo administrador da fazenda? Nós temos aqui há anos e nós não conseguimos nenhum benefício, não sei o quê. Aí, né, o Manuel felizão da vida. Você sabe, né, por que, que o Manuel foi promovido? Pelas suas atitudes, fazendo as coisas mesmo sem alguém estar vendo. Porque Deus está vendo o que a gente está fazendo. Continue fazendo, continue plantando a sua semente, fazendo as suas coisas, porque eu conheço pessoas, conheço funcionários que só faz quando os chefes, quando os donos estão ali próximos. Essas pessoas não vão prosperar nunca, são essas pessoas de pensamentos negativos que reclamam. Então continue fazendo, mesmo que não tenha alguém vendo, que alguém está medindo o seu trabalho, por causa, todo mundo conhece, as pessoas que principalmente o dono de empresa, ele sabe quando é as demandas, mesmo que a pessoa esteja distante, sabe que são as pessoas que estão comprometidas, que estão fazendo, mas muitas pessoas estão totalmente desconectadas, desligadas dessa realidade, não fazendo. Então, é isso, essas oportunidades que a gente tem que ter e aproveitar na vida. Esse vídeo era para falar sobre cuidar da gente, cada um cuidar de si. Deus deu essa oportunidade, foi um em 400 trilhões para a gente ter nascido, ou seja, uma probabilidade aí extraordinária, um número aí muito gigantesco, praticamente quase infinito, essa chance, essa probabilidade de a gente estar aqui. Então vamos aproveitar essa viagem, o trem da vida, nós temos que aproveitar. Isso é uma única viagem. Essa viagem que nós estamos aqui é uma viagem única. Nós temos em várias estações nesse processo. Para algumas pessoas é uma ou duas, para outras pessoas tem várias estações. Nós nascemos em uma estação, na próxima estação tem outros embarques, desembarques, ou seja, as pessoas ficam, as pessoas chegam e a vida vai continuando nessas estações
perdemos pessoas importantes, perdemos alvos importantes, e nós temos que estar com a nossa mente treinada para essas adversidades. E vai chegar uma dessas estações que é a sua, você vai ficar e vai nesse meio do caminho ganhando algumas outras pessoas, e quando você está nessa viagem, você tem que treinar as outras pessoas, seja os filhos, seja pessoas próximas, desde que também essas pessoas queiram ser treinadas, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de leis. Então, a gente também tem que entender, às vezes, a gente não é por maldade, mas a gente às vezes quer enfiar de goela abaixo um determinado tipo de conhecimento para algumas pessoas na qual nós amamos, mas as pessoas não estão interessadas, elas não vão aprender, é gasto de energia, é gasto de estresse, enfim, porque as pessoas não vão recontribuir. Então, primeiramente, nós temos que descobrir através de perguntas poderosas que realmente essas pessoas querem. E através disso, desses conhecimentos, dessas habilidades, nós iremos investindo ali palavras, conhecimento, passando algum determinado tipo de informação que essas pessoas irão desenvolvendo as suas habilidades. Porque se a gente entrega o peixe pronto, as pessoas vão entrar na zona de conforto e não vão pescar, nunca irão aprender a pescar. Então, nós precisamos também desenvolver essas habilidades, não, não entregar tudo pronto. Precisamos dificultar, ou seja, não é por maldade, é pelo aprendizado. Igual os nossos pais, ou seja, os filhos, as famílias de hoje, os pais estão entregando tudo pronto. E aí os filhos possivelmente terão, ou seja, vão ter muitas dificuldades lá na frente, porque são pessoas praticamente improdutivas. Saiu um estudo agora recentemente que nós temos aí em torno de 20, acho que é 20 milhões de pessoas, de jovens e adultos, em torno de 18 a 20, que são neném. O que são neném? Pessoas que nem trabalham nem estudam. Ou seja, vive às custas dos pais, dos responsáveis, e os pais bancando. E também esses pais, por diversos motivos, não têm tempo, não têm conhecimento para educar. Hoje nós delegamos esse processo da educação para as escolas e para terceiro, e as escolas e o terceiro não vai fazer isso. Eles vão pegar e vão fazer uma maquiagem, digamos assim, porque na verdade quem educa é pai e mãe. O processo da escola seria a escolarização. E os papéis estão invertidos. Por quê? Porque hoje as pessoas focadas nos recursos financeiros, sempre querendo ter mais e melhor, e acaba delegando isso. Certa vez, um casal entrou em uma loja para comprar um brinquedo extraordinário. São pessoas aí do alto escalão, pessoas de um poder aquisitivo que poderia comprar qualquer coisa, menos a felicidade para os filhos. E aí chegou esse casal, olhava aqueles brinquedos maravilhosos dentro de um shopping. E aí o que aconteceu? A vendedora olhando aquilo, olhando e observando aquele comportamento daquele casal, e de repente ela se aproximou, viu que ele estava meio confuso e perguntou se eles queriam ajuda. Falou que queria, que estava ali procurando um brinquedo para a filha de 10 anos. Eles tinham uma filha única e eles viajavam muito, até para exteriores, e deixava a filha só com funcionário. E a filha estava muito deprimida, precisava de mais alegria, precisava de alguma coisa para ser mais feliz. A vendedora foi lá, deu uma respirada, pensou muito bem, falou: eu vou perder uma venda extraordinária, vou perder o cliente possivelmente, mas eu não vou perder a oportunidade. Aí foi, virou para eles e falou: olha, me desculpa, a nossa loja não vende pai e mãe. O casal ficou paralisado, jamais achou que iria
ter uma resposta desse tipo, daquela simples vendedora. A vendedora falou assim, a filha de vocês precisa de mais atenção dos pais. Os filhos de hoje estão crescendo sem a presença dos pais e eles estão tendo várias dificuldades. Por mais que você leia um brinquedo aqui extraordinário, que nós temos aqui, mas em poucos dias, em 7 ou 8 dias aí, já acabou, porque o prazer da compra só dura mais ou menos esse tempo, 7 ou 8 dias. O casal ficou ali paralisado, sem entender aquela realidade. Eles já sabiam disso. Nós, seres humanos, já sabemos disso, mas nós estamos dando mais importância a bens materiais do que ao criamento. E nós sabemos que os nossos filhos são nossos substitutos. É eles que não vamos nos substituir. Então é eles que nós precisamos treinar. Porque se você não treina o seu filho, eles vão, se você tiver um poder de aquisição aí, muito recursos, se eles não for treinados, muitos deles no dia seguinte acaba, porque eles não estão preparados para essa realidade. Tanto é que a gente vê tantas aí pessoas que deixam herança e os filhos logo espatifam, acaba com tudo, porque eles não estão treinados para isso. Ou às vezes os pais também incentivaram, ou seja, determinaram que eles tinham seguiam funções que eles não queriam e eles trabalham ali desmotivado e isso não vai ter resultado algum. Porque se você fazer alguma coisa pensando no dinheiro, você não vai conseguir ter o dinheiro, porque sempre você quer mais. Você tem que fazer algo que agrega à sociedade. Se você fazer algo que agrega à sociedade, o dinheiro vai vir, é consequência disso. Então, nessa realidade. Certa vez, só para terminar esse vídeo, contando mais uma historinha para vocês, tinha um pai médico, ele tinha um filho de 8 anos de idade. Todo dia ele chegava em casa e o filho querendo brincar com o pai não tinha tempo para brincar, porque esse povo ainda leva um monte de trabalho para casa. E aí o filho chegou um momento, né, que ele desesperado perguntando, né, quem tem filho nessa faixa etária sabe, porque o filho ele vai ficar procurando o pai, perguntando, com aquela curiosidade de aprender as coisas ali, né? Até por volta de uns 12 anos de idade. Depois disso, os amiguinhos dele vai ser outros, são outras prioridades, estão crescendo, então os pais vão ficando para trás. Daqui a pouco ele está do lado do passageiro, daqui a pouco é você que já vai para o banco de trás. Então, na verdade, a gente tem que aproveitar a fase da vida. Ou seja, esse filho ficou perguntando e o pai desesperado, não dava atenção. Ele perguntou para o pai quanto que era o valor da consulta. O pai falou o valor, ele começou a juntar as moedinhas, começou a juntar o dinheiro, e quando juntou o dinheiro da consulta, ele foi lá no pai, né? Ele falou, pai, tá aqui o dinheiro da consulta, você pode falar comigo? Faz tempo que eu preciso falar e você não tem tempo, agora eu estou pagando, eu acredito que o Senhor deve falar comigo. Imagina uma situação dessa. Os dois começaram a desabar, chorando ali, né? O pai arrependido porque tinha feito isso. Mas aqui entre nós, não tem muitos pais assim, que estão aí, criam os filhos na mão dos outros, dando os brinquedos, mas não estão dando atenção. E o que eles precisam é atenção, eles precisam desse treinamento. Então, se você já tem um certo conhecimento, umas certas habilidades, treine os seus filhos para ele se substituir. Se você ensinar, provavelmente ele vai dar continuidade no seu projeto. Eles vão ser muito felizes, ser muito prósperos. Agora, se você não ensinar, lá na frente eles também não vão saber fazer nada e vão destruir praticamente o que você conseguiu. Alguns vão aprender porque nós, seres humanos, aprendemos por repetição e por observação. É um dos critérios. E aí, essas pessoas, muitos deles, se interessam. Nem todos vão destruir. Alguns, eles também têm curiosidade e vão aprender, mas a grande maioria sai destruindo tudo. Então, nesse vídeo, para não ficar muito longo, era para falar sobre isso, para vocês, para nós, me incluo nisso também, cuidar, aprender
a auto se organizar, a ter controle, a ter inteligência emocional, desenvolver essas habilidades. Tem um livro muito bom do Daniel Goleman, que é sobre a inteligência emocional, que é criado, ou seja, o Daniel Goleman, ele é considerado o pai da inteligência emocional, e a partir do momento que nós conseguimos desenvolver essas habilidades, principalmente a gente conhecer os 5 pilares da inteligência emocional, que é a autorrealização, autocontrole, empatia, motivação e as habilidades sociais, nós conseguimos desenvolver aí e viver mais e melhor, assim como a PNL, que é a programação neurolinguística. Então, diversos conteúdos, diversos conhecimentos, e a gente vai interlaçando esses conhecimentos para essa nossa realidade, buscando dia a dia. Se isso faz sentido, está tudo ótimo. Se não faz, está tudo bem. Mas nós só vamos desenvolver uma vida extraordinária a partir do momento que a gente deixar o velho para trás e em busca do novo. Mas isso a gente vai ter muita dificuldade justamente pelo sistema social. Porque o sistema social é forte, ou seja, a pressão, você vai ter que lidar com todos e todas, com uma série de transtornos, as pessoas ao lado, sempre vendo, te convidando, fazendo isso. Eu já tive que mudar de cidade um determinado período para me livrar de algum determinado tipo de coisa. Era por maldade? Não. Deixei vários amigos, amigas até hoje que eu tenho, mas chega uma hora que a gente tem que desapegar. Assim como no relacionamento, às vezes a gente é preciso desapegar para poder apegar, ou seja, tem uma mensagem, uma frase que fala assim, a gente precisa aprender a perder para depois ganhar. Na vida é assim, mas nós estamos muito presos ali, sem querer soltar aquele velho. E a partir do momento que você fica ali preso, você não consegue crescer, não consegue desenvolver. E não estou falando aqui só de dinheiro, em todas as áreas da vida, porque tem pessoas que acham que ter sucesso é ter dinheiro. Sucesso é aquilo que você almeja e você alcança, pode ser o que for. Eu consigo, eu me falo que eu sou a pessoa que tive sucesso na área que eu almejei, que eu fui em busca, porque você sair de uma adversidade aos 20 anos, analfabeto, e depois você passar por uma série de conhecimentos, buscando ali dia e noite, com tantas as dificuldades, com todas as pessoas contra você, dizendo não faça isso porque não vai dar certo, não se matricula na autoescola que você não vai ter uma habilitação, não se matricula na escola porque cavalo velho não aprende. Se eu fosse ouvir essas pessoas, até hoje eu era analfabeto, assim como aquelas pessoas ficaram lá para trás. É por maldade? Não, eu sou hoje, não vou desprezar essas pessoas, também não. Foram opções dela, cada um de nós temos opções, mas eu saí, eu falei, nesse local eu não vou ficar. É assim que a gente vai fazendo, mas muitas pessoas começam a te criticar. Mas vocês não buscam aprovação das outras pessoas. É o motivo pelo qual nós sofremos, porque nós ficamos buscando a aprovação de outras pessoas. Eu gravo um vídeo, as pessoas, será que as pessoas vão gostar? Dane-se, as pessoas vão gostar. Se for um pensamento positivo ou negativo, não vai fazer diferença nenhuma da forma na qual eu penso e vou fazer. Então, porque quem sabe para onde vai, já sabe o que vai fazer. Assim, quem não sabe para onde vai, também está tudo certo. Tem uma frase que fala que é assim, se você diz que pode ou você fala que não pode, das duas formas você está certo, porque você que está dizendo, não sou eu. Então, depois que eu aprendi todos esses conhecimentos, longe de julgamento, longe de você ficar julgando, falar faça desse jeito, não, eu sempre falo assim, eu fiz assim e deu certo. Agora, nem o que deu certo para mim pode dar certo para outras pessoas. Às vezes você chega, o que mais você ouve? As pessoas te receitando, te dando remédio, te mandando um monte de coisas, falando isso é bom, isso é bom. Para você foi bom, mas para outras pessoas tem reações diferentes. Nem tudo que é bom para uma pessoa pode ser bom para outra e está tudo certo. Então, longe de julgamento, a partir do momento que nós entendemos essa realidade,
as coisas vão mudar. Então, às vezes a gente acaba, de uma certa forma, por algum deslizes, às vezes ainda querendo julgar porque é de natureza humana, mas à medida do possível que nós iremos tendo os conhecimento, a gente vai adquirindo. Eu sempre falo, sempre coloco dessa forma. Na minha opinião, isso deu certo para mim. Agora, pode não dar. Às vezes você tem uma ideia diferente, tem que trabalhar os seus pontos, as suas ideias e os seus pensamentos. Mas uma coisa é certa, se você plantar uma semente, ela vai nascer, vai passar pelo processo e lá na frente ela vai produzir frutos. Agora você precisa cuidar, você precisa acompanhar todo esse processo, porque não basta só semear, é preciso cuidar para que você possa alcançar. Então era isso que eu queria passar para esse vídeo, deixar aqui um abraço para vocês e continue aí buscando conhecimento. Se esse vídeo fez sentido, ótimo. Se não fez, procura outros conhecimentos, porque na verdade, quando nós mudamos novo nível, ou seja, controlamos a nossa mente, somos donos da nossa realidade, as coisas vão mudar. Um abraço e até o próximo vídeo.